Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai falar muito de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que joga amistosamente neste final de semana, né? Vamos falar muito de Campeonato Cearense, o nosso manjadinho. Isso já falando de futebol brasileiro, né? O destaque é também a Supercopa do Brasil, onde o Palmeiras enfrenta a equipe do São Paulo, final de semana de clássico, né? Clássico em Minas, clássico também no Rio de Janeiro, é o clássico das multidões, Vasco e Flamengo, jogão de bola. E o início, lógico, da Copa do Nordeste, vamos dar destaque também, o Farizão e o Terrão, sim, o Terrão, que vai começar também já nos gramados, na Arena São José. A gente vai dar destaque no nosso programa. E no futebol europeu, o destaque, né, é a Premier League, mais uma rodada de Premier League. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan, já no início do programa trazendo o boa noite, o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o Campeonato Cearense, para o jogo do Ceará, 6-0 em cima do Atlético Cearense, uma grande goleada do Ceará Sporting Clube, para animar o torcedor, para ter uma expectativa de que essa temporada pode ser muito boa para o Ceará. Pois é, então no programa de hoje a gente já vai falar de futebol amador. O Cruzeiro do Barro Preto joga nesse domingo, a partir das 14h30, no Dourado, contra o time local, num jogão de bola. Com certeza a galera do Cruzeirão da Massa sairá cedo, né, rumo ao Dourado para enfrentar o time local. Com certeza vai todos os jogadores, torcedores, né, e a direção do Cruzeiro para mais um embate. Grande jogo de bola. Lembrando que o Cruzeiro está se preparando também para o Farizão e para o Terrão. Vai estrear no Terrão dia 18/2 contra o Santa Rita City, lá na Arena São José. No dia 24 é a vez de estrear no Farizão contra o Atlético da Conceição 2. Está aí o Cruzeirão do Barro Preto se preparando para essas competições já no início do ano. Falar no Farizão, a gente, né, que no final de semana passada, a gente teve 6 times classificados, né? O Cruzeiro do Umburana, o Flamenguinho do Beira Rio, o Juventude do Camará, a equipe do Arsenal de Santana, o Santos do Mulugu e também o Grêmio da Bahia. Esses times se classificaram para a próxima fase e agora já são 12 times classificados. Então esses times vão se juntar ao Vila Nova da Bela do Gado, ao Santos do Curral Grande, ao São Gonçalo da Mutambeiras, o Arco da Aliança de Santana e o Cruzeiro de Nova Olinda e também o Santana. Então já são 12. E nesse final de semana, lógico, tem jogo. No sábado haveria 3 jogos. Às 15 horas, o Juventude do Monte Alegre enfrentaria a equipe do PSV da Lagoa do Serrote, mas o PSV classificou por WO. Classificou o PSV, esse time desistiu. Outro jogo foi adiado, foi o Palmeiras classificou, o Palmeiras do Riacho das Flores foi adiado esse jogo porque está envolvido em uma final, parece que está envolvido em uma final, então esse jogo contra o G9 foi adiado. E só vai ter o jogo das 19 horas, que é o Ferroviário das Cacimbas e o São Paulo do Sapó. Então, mandar um abraço nesse programa para o Padre Valdemir, que é torcedor do Fluminense. Acredito que esteja acompanhando os jogos do Farizão. Já no domingo, a gente tem o Sampaio Correia, time da sede, enfrentando o São Paulo do São Bento, às 15 horas. Às 17 horas, São Paulo da Conceição 1 contra o Baixada. Esse Baixada é time da sede, né? E às 19 horas, o Barcelona do Chinelo, do meu amigo Kleber Carneiro, a estreia do time do Kleber, do Barcelona, contra o Vila Brasil da Santa Luzia, num jogão de bola. Lembrando que o time do Kleber sairá 4h30 da tarde lá do Chinelo, rumo ao Estádio Braizão, para estrear no Farizão. Farizão, como eu falei, tá no último programa, né? Tá
Muita gente acompanhando e está tendo a cobertura total da TV FP, a TV FP de Esporte, comandada pelo Benarte, meu chefe, o Bena, tá certo? Então, Farizão, como eu falei, o Cruzeiro só joga no dia 24, na estreia na competição, dia 24. Lembrando que neste final de semana a gente vai conhecer mais 4 times classificados, 5, né? Que o PSV já está classificado. Um jogo foi adiado, a gente vai conhecer mais 4, então 5, vão ficar 17, né? 17 times já classificados para a próxima fase. Mandar um abraço para todos os dirigentes do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro, como eu falei, estão se preparando para irem jogar no Dourado contra o time local, no jogão de bola. Mandar um abraço para o compadre Elvis, para o Levi, treinador, para o Dedé que acompanha o bate-bola no YouTube. Grande abraço para ele. O Cruzeirão, né, que vai forte também para o Farizão, é dia 24. Tá certo, Luzinho? E lembrando que dia 18, na estreia lá na Santa Rita, no Terrão, o Cruzeiro vai estrear contra o Santa Rita City. E esse jogo terá transmissão da TV FP e do Esporte para todo o estado do Ceará, os 4 cantos do Brasil, né, Juan? De leste ao sul, de norte ao oeste, vai ser um jogão de bola com cobertura da TV FP, narração do narrador Bill Souza, o Benarte. Lembrando que o Terrão é a competição organizada pela equipe pelo Iardes Cordeiro e também pelo Bena. Não sei se o Tony da Poeira está nessa, rapaz. O fato é que essa competição, o principal mesmo é o Iardes Cordeiro. Então, a gente tem no grupo A, 4 times. Tem o Cruzeiro do Barro Preto, o Santa Rita City, o Cearazinho do Riacho Verde, o PSV da Lagoa do Serrote. Só jogo bom. Então, grupo aí com 4. Quem compõe o grupo B, Juan? O Arco da Aliança de Pedrinhas, o Curral Grande, o Santos Curral Grande, o Palmeiras do Parapuí e o time dos Paus Brancos. O Juan, lembrando, só um lembrete aqui, o Padre Valdir está falando, Juan, que esse Sampaio Correia é o time do Gogô, tá certo? O time aí, muito. Acho que esse time é novo, né? Esse time é novo, mas me parece que tem bons jogadores. O Sampaio Correia, né, que está no Farizão, joga nesse final de semana. Juan, no Farizão, são 64 times, né? A gente já falou 64 times. Na primeira fase cai logo a metade. No Terrão, a gente tem 7 grupos. Até no programa passado a gente falou que seriam 5 grupos, mas são 7 grupos. São 2 grupos com 4 e 5 grupos com 3 times. Grupo C, Juan. Tem grupo C. O Bahia, Esporte Clube, Fortaleza de Canafístula e o Riacho das Flores. Fala todos os grupos, Juan. No grupo D a gente tem o Vitória do Córrego das Almas, o Náutico de Salgadinho e a Portuguesa das Águas Belas. No grupo E, o Barras do Ingá, o Juventude de Alvaçã, o São Paulo de Baixa Fria dos Santos. No grupo F, a gente tem o Mutambeira, o Dourado e o São Paulo do Murici. E no grupo G, por final, a gente tem o Cruzeiro de Muranos, o Juventude do Camará e o Real Madrid das Pedras de Fogo. Juan, lembrando que só são times do interior. Vai ser sensacional essa competição, que também terá cobertura total da TV FP de Esporte. Vai ser sensacional, vai ser show de bola. Pois é, então, Juan, dando continuidade, ele falando de futebol amador, nesse final de semana não haverá jogos valendo pela 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para meu amigo Alberto Ripardo, relações públicas dessa competição, ele que sempre envia para a gente tudo que acontece ali para a região da Lagoa do Serrote, né? E vai haver o amistoso confirmado nesse domingo, o PSV da Lagoa do Serrote joga contra a equipe, Juan, do Nacional de Cacimbas. Esse jogo a partir das 14 horas, segundo quadro e depois o primeiro quadro, né? E vai ter um bolão, Juan, bolão de pênalti do Mercadinho Lagoa, inscrição R$20, troféu até o quarto colocado. A realização, aliás, a organização será a organização aqui do Mercadinho Lagoa. A galera lá da família Paula está organizando, né? E a observação que será nesse torneio, Juan, será o sorteio do torneio do Iardes Cordeiro, que vai acontecer dia 10. Dia 10, tá certo? Lembrando que o torneio do Mercadinho Lagoa vai acontecer dia 9 de fevereiro, às 19 horas, lá no Mercadinho Lagoa. Mandar um abraço para toda a família Paula, lá para o Ribinha e para toda a garotada. Tá certo? Então, o futebol amador passado a limpo, né? Então, tá
é o Terrão, é o Farizão. Me parece, Juan, que o campeão do Farizão fará a Supercopa Santanense contra o campeão do Terrão, né? Vamos ver se isso realmente tem veracidade, mas eu já vi algo relacionado a isso. Agora, Juan, falando do futebol profissional, o nosso manjadinho, o Campeonato Cearense, a gente teve rodada, né? Rodada, lembrando, só são 5 rodadas para a gente conhecer os times que vão para as semifinais. E a gente teve, Juan, 3 jogos. Tivemos o Ceará fazendo 6-0 no Atlético Cearense, o Fortaleza 3-1 no Iguatu e o Calcaia perdeu de 2-1 para o Ferroviário. Os grandes ganhando, né? Os times grandes acabaram ganhando nessa rodada. E para completar a rodada número 3... Complementa, a gente tem o Barbalha com o Maracanã, o Floresta com o Horizonte. Juan, então é o Campeonato Cearense, né? E o Carioca tem o Clássico das Multidões nesse final de semana. Primeiro o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 5. O Fluminense fez 4-1 no Bangu. Lembrando que o Fluminense voltou. O time titular do Fluminense não tinha jogado ainda. Jogou ontem o Fábio, né? O Fluminense gosta de sair tocando, aquele toque-toque. Acabou entregando um gol. O Bangu ganhou de 1-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu show. Foi 4-1. O Fluminense 4-1 no Bangu. O Volta Redonda 2-0 no Ajax, no Audax. O Madureira 3-0 no Boa Vista, o Sampaio Corrêa perdeu 2-0 para o Flamengo, o Nova Iguaçu 2-0 no Vasco e o Botafogo 1-1 na Portuguesa. Tá mostrado esse time do Nova Iguaçu, né? Aí, Juanzinho, com isso, o Fluminense continua líder, né? Lembrando que o campeão dessa fase, né, são 11 jogos para cada time, ganha a Taça Guanabara e os 4 melhores colocados disputam o Campeonato Carioca e do 5º ao 8º disputam a Taça Rio. Lembrando, Juan, que o Campeonato Carioca tem continuidade nesse final de semana e o destaque é Flamengo e Vasco, um jogão de bola. O Juan vai atualizar toda a rodada. O Botafogo com o Nova Iguaçu, o Sampaio Corrêa com o Volta Redonda, o Boa Vista com o Fluminense, o Vasco com o Flamengo, das Multidões, o Audax com o Bangu e o Madureira com a Portuguesinha do Rio. O bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A gente pede desculpa, né? As mensagens, algumas mensagens a gente não dá para ler por conta de internet e também o Facebook, né? Nós estamos de cabeça para baixo direto, mas aqui é muita informação e pouca enrolação. Vamos falar do Paulistão. O Paulistão, que o Corinthians está com a corda no pescoço, né? Perdeu o clássico, nunca tinha perdido para a equipe do São Paulo jogando no seu estádio, acabou perdendo. Então o Corinthians entrou numa draga desgraçada, está muito ruim. É lanterninha do grupo, Juan. O Botafogo 1-0 no Santo André, a Internacional de Limeira 2-0 no São Bernardo, o Novo Horizontino 2-0 no Ituano, o Guarani perdeu de 3-2 para o Mirassol, o Água Santa perdeu de 1-0 para o Santos, a Portuguesa perdeu 2-0 para a Ponte Preta, o Bragantino perdeu de 1-0 para o Corinthians, para o Palmeiras, e o Corinthians perdeu de 2-1 para o São Paulo. Lembrando que o Santos não está correndo perigo por enquanto. Lembrando, Juan, que o Palmeiras jogou com o time reserva, todo reserva, e ganhou do Bragantino. O Bragantino começou muito mal, rapaz, muito mal essa competição. Até o ABC está dizendo aqui que o Corinthians vai cair. Pois é, rapaz. Foi 2-1, estava 2-0, mas o São Paulo teve chance de fazer o terceiro, o quarto, o quinto gol. O Corinthians está numa draga desgraçada, Juan, muito ruim a equipe do Corinthians. A rodada, o Paulistão, Juan, tem continuidade nesse final de semana, Juan. Nesse final de semana, com jogos reduzidos, porque o Palmeiras e o São Paulo estão envolvidos em outro jogo. O Água Santa com o Mirassol, o Corinthians com o Novo Horizontino, o Santo André com o Red Bull Bragantino, o Ituano com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos com o Guarani e a Ponte Preta com o São Bernardo. Mandar um abraço, Juan, pro Privino Gomes, rapaz, uma boa noite para ele, que está em Santana do Acaraú, sempre que pode curte o bate-bola, gente da melhor qualidade, com certeza, como é amante do futebol e também do futebol amador, deve estar acompanhando o Farizão, deve ter um time lá da localidade dele, com certeza está acompanhando o Farizão, que está sendo sucesso total, Juan. Não pode passar muito tempo o governo municipal, né, o prefeito municipal, de promover uma competição. Eu que sou da época do Distritão, muitos são meus contemporâneos, lembro do Distritão, muita gente participava e agora o pessoal muita gente acompanhando os jogos do Farizão, Juan, passando legado. Faz lembrar o Distritão na minha época, tá certo, Juanzinho? Ô Juan, o destaque do futebol brasileiro nesse final de semana é a Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, a gente vai ter a equipe do São Paulo
contra o Palmeiras, o São Paulo campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, se for empate, tem penalidades. Esse jogo será no Mineirão, tá certo, Juan? E mais um destaque nesse final de semana, Juan, é a Copa do Nordeste, Juan. Copa do Nordeste, Campeonato Gaúcho, a gente falou, Juan? Ainda não. É Campeonato Gaúcho, Juan. Não teve Campeonato Mineiro nesse meio de semana, mas teve Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho teve e o Juan vai atualizar os jogos dessa rodada, né, do Campeonato Gaúcho. Ela mesmo, Juan. Vamos lá, dá certo. Campeonato Gaúcho que tem o Grêmio, né, o Internacional, o Juventude, times que fazem parte da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, o Juan vai. Não achou o Campeonato Gaúcho, Juan? Então vamos Copa do Nordeste. Copa do Nordeste começa neste final de semana a Copa do Nordeste. Lembrando que o Ceará está no grupo A, juntamente com o Sport, o Vitória, o CRB, a equipe do América de Natal, o River do Piauí, o Botafogo e a equipe do Maranhão. São os times que compõem o grupo A. Já no grupo B tem o Náutico, o Bahia, o Fortaleza, o ABC, o Itabaiana, o 13 da Paraíba, Juazeirense e o Alto. É sim, então é um grupo contra o outro. Então são dois grupos, um grupo contra o outro, e o Juan vai atualizar os jogos desse final de semana, da primeira rodada da Copa do Nordeste, Juan. O Fortaleza com a América de Natal, o Náutico com o Botafogo da Paraíba, o Itabaiana com o CRB, o 13 com o River do Piauí, o Bahia com o Sport, o Altos com o Vitória, a Juazeirense com o Ceará e o ABC com o Maranhão. Pronto, Juanzinho, o homem está falando aqui. Amanhã estreia, Juan, do Ferroviário das Cacimbas contra, a gente já falou do Farizão aqui, né? Contra a equipe do São Paulo do Sapó, num jogão de bola no Estádio Braizão. É o Farizão, tá aí, tá. Notinha aqui, né? Não é isso, Juan? Então, o Juan, só atualizando os jogos, Juan, tudo certinho? A gente... Tudo certinho, mas a gente teve a Supercopa. Vamos ter a Supercopa do Brasil. Vai ser o Palmeiras contra o São Paulo de domingo, dia 4. Isso. Ô, Juan, esse jogo da Supercopa do Brasil é domingo, né? A Copa do Nordeste, que a gente tem jogos amanhã, né? São 4 jogos amanhã, Juan. 4 jogos amanhã e 4 jogos no domingo. Lembrando que o Ceará Sporting Clube só estreia no domingo fora de casa e o Fortaleza estreia em casa com a equipe do América de Natal. Tá certo? Ô Juan, agora a gente vai falar da Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve sorteio. Lembrando que essa fase começa com 80 times, Juan. A Copa do Brasil, só aumenta um pouquinho, Juan. A Copa do Brasil que tem o Ceará Sporting Clube. O Ceará Sporting Clube que só vai entrar na terceira fase. Né? Na terceira fase, 20. Porque começa, Juan, com 80 times. Aí na primeira fase cai 40. Fica só 40, não é isso? Então, tem a segunda fase, cai mais 20, aí fica 20. Com esses 20, aí vão entrar 12 times. Esses 12 times já estão pré-classificados. Aí quem são esses times? São o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Botafogo, o Red Bull Bragantino e São Paulo. Esses times foram classificados, estão na Libertadores, né? O Botafogo e o Red Bull estão na pré-Libertadores. Ainda classificado pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, tá certo? Esse time também entra na próxima fase. E entra o Ceará Sporting Clube, campeão da Copa do Nordeste, e o Goiás, campeão da Copa Verde, e o Vitória da Bahia, campeão da Série B. Então, esses 12 times se juntam na terceira fase com 20 times, daí a gente vai para 16 avos de final, 8 de final, 4 de final, semifinal e a grande final. Lembrando, Juan, que a chave 1 são 20 chaves. De cada chave, um chega na terceira fase. Então a gente tem o Souza contra o Cruzeiro, o Petrolina contra o Cascavel. Desses 4 times aí, um estará na terceira fase. Tá certo, Juan? Chave 2. Nova Venécia contra o Botafogo do Ribeirão Preto. Na chave 3 a gente tem o Cianorte contra o Corinthians e o Olaria contra o São Bernardo. Na chave 4, o Humaitá do Maranhão
Não, o Maitá do Acre contra o Sampaio Corrêa do Maranhão. Juan, antes de mandar um abraço para meu amigo Antônio Cláudio, deve ter, não sei se o homem está em Sobral, mesmo que esteja viajando, tirou um tempinho aí para curtir um bate-bola. Um abraço pro meu grande amigo Antônio Cláudio, ele que é torcedor de São Paulo, certamente domingo, se estiver viajando ou estiver em casa, vai tirar um tempinho para assistir o São Paulo na Supercopa do Brasil. A gente pode ter, né, Juan, um campeão inédito, né? O São Paulo, com a equipe do Palmeiras, nunca foram campeão da Supercopa do Brasil e pode nesse domingo, né, lá no Mineirão. Mandar um abraço também pro Cícero, goleirão do Cruzeirão da Massa, fez história, grande Cícero também, sempre que pode curtir bate-bola, ele que é torcedor do Fortaleza e torcedor do São Paulo, Juan. Voltando para a chave 4, a gente tem o Maitá contra o Sampaio Corrêa, o Maranhão contra o Ferroviário, a gente pode ter um Sampaio Corrêa contra a MAC aqui. Na chave 5, Fluminense do Piauí contra o Fortaleza, o Manauara contra o Retrô, Porto Velho contra o Remo, o River do Piauí contra o Ipiranga, o São Luís contra o Ituano, Costa Rica com a América de Natal, União do Mato Grosso contra o Atlético Goianiense, o Real Brasília contra o São Raimundo de Roraima, o Rio Branco contra o CRB, o Atlético Clube contra o Volta Redonda, o Águia de Marabá com Coritiba, o Capital do Tocantins contra o Tocantinópolis, o Operário do Mato Grosso do Sul contra o Criciúma, o Itabaiana contra o Brasiliense, o Asa contra o Internacional, Itabuna contra o Novo Iguaçu, o Iguatu contra o Juventude, pegou o Pedreiro Iguatu, o Ji-Paraná contra o Paysandu. A gente tem, vão sair 40, Juan, exatamente, são 80 times, lembrando que o pote, os melhores ranqueados jogam fora de casa. Vou dar um exemplo, né? O Cruzeiro joga fora de casa, mas joga pelo empate. Então, nessa fase, é jogo único. O mandante é o que está numa colocação pior no ranking da CBF, mas ele joga em casa e tem a obrigação de vencer o jogo, caso queira passar para a próxima fase. Tá certo, Juanzinho? Então, Copa do Brasil, a gente vai acompanhar essa competição, lembrando que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, que não tinha o título da Copa do Brasil, acabou ganhando em cima da equipe do Flamengo, depois de uma vitória no Maracanã de 1-0, empatou no Morumbi 1-1. Por isso vai disputar no próximo domingo a final da Supercopa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Lembrando que vem aí a Supercopa do Brasil, a milionária Copa do Brasil 2024, tá certo, Luzinho? Logo agora, em fevereiro, começa essa competição. Próxima semana também começa a Libertadores da América. A Primeira Liga de Portugal, agora falando de futebol europeu, a gente teve, né, até no programa de segunda-feira, a gente estava brincando, o Benfica tinha feito 4-1 no estilo da Amadora, e o Sport 8-0 no Casa Piá. E a gente teve, Juan, nesse meio de semana, os times envolvidos na final da Copa de Portugal jogaram, e vamos atualizar os resultados. Os dois foram empate, o Braga 1-1 com o Chaves, o Estoril, por sua vez, empatou em 1-1 com o Rio Ave. A gente tem o Sport líder, né? Seguido da equipe do Benfica. E o Porto mais de longe. Um pontinho atrás, né? Juan? Então a gente tem, nesse final de semana, rodada completa lá do Campeonato Português. Na Eredivisie também, o PSV é o líder. Disparado, né? Muito acima do Feyenoord, é o líder e tem rodada completa da Eredivisie. Tem rodada também, Juan, da Ligue 1, onde o PSG também é líder, disparado, né, Juan? Disparou e a gente vai ter rodada completa. A Bundesliga também, Juan, a gente teve, aliás, um jogo horroroso agora à tarde. A equipe do Heidenheim recebeu a equipe do Borussia, que vergonha o Borussia, num jogo horroroso, 0-0, me derrubou numa aposta. Deu vontade de dormir. Só que, Juan, no meio de semana a gente teve 2 jogos valendo pelas quartas de final da Copa da Alemanha. Jogo único. A gente teve o Hertha perdendo de 3-1 para o Kaiserslautern e o St. Pauli empatou em 2-2 com o Fortuna Düsseldorf. O Fortuna Düsseldorf passou nos pênaltis. Eu quero saber onde é que está aquele time que eliminou o Bayer Frankfurt. Juan, acho que depois a gente fala desses times, né? Eles ainda estão jogando. Juan, lembrando também, Juanzinho, que a La Liga, a gente teve os jogos atrasados da rodada número 20, porque o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Bilbao e o Osasuna, esses times estavam envolvidos, aliás, o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Real Madrid e o Osasuna estavam envolvidos na Supercopa da Espanha. Então a gente teve 3 jogos atrasados e o Juan vai atualizar
Jogos esses, Juan, que recolocaram o Real Madrid na liderança. O Real Madrid está seguido de perto do Girona. O Girona é um time do Grupo City, bom time do Girona. Eu não desconfio mais do Girona, Juan, não é mais ele. O Retafe perdeu de 2-0 para o Real Madrid, o Atlético de Madrid 2-1 no Rayo Vallecano e o Barcelona 1-0 no Osasuna. Por pouco todos ganharam, só que o Barcelona jogaria contra o Osasuna, que era meio difícil do Osasuna ganhar. Então, Juanzinho, com isso, o Real Madrid é líder disparado não, 2 pontinhos acima da equipe do Getafe, não, ganhou do Getafe, do Girona. Do Girona é o pequenininho, é o primo pobre lá da Catalunha. A Série A, Juan, a brincadeira estava até boa, mas a Juventus acabou tropeçando. Então a Inter de Milão, com um jogo a menos, é líder, 1 pontinho acima da Vecchia Senhora. Eu acho que cheguei a cravar aqui que a Vecchia Senhora ganharia o Scudetto. Agora eu estou com sérias dúvidas, né, já que a Inter, com um jogo a menos, tem 1 ponto à frente, mas tem rodada completa. Agora teve rodada, Juan, e a liderança continua da equipe do Liverpool. Bons jogos que houve pela Premier League nesse meio de semana, Rosinho. O Wolverhampton perdeu de 4-3 para o Manchester United, o West Ham 1-1 com o Bournemouth, o Liverpool 4-1 no Chelsea, o Tottenham 3-2 no Brentford, o Manchester City 3-1 no Burnley, o Aston Villa perdeu de 3-1 para o Newcastle, o Crystal Palace 3-2 no Sheffield United, o Fulham 0-0 com o Everton, o Luton 4-0 no Brighton e o Nottingham perdeu de 2-1 para o Arsenal. Juan, então a gente teve, né, como eu falei, né, o Liverpool é o grande líder, aliás, o grande líder, mas seguido de perto, Juan, porque o City tem um jogo a menos e não é bom negócio você estar na liderança e ver o City na segunda colocação. Hoje a diferença... Nem que fosse na quarta, né? Já é um jogo hoje a diferença são 5 pontos, Juan, mas tem um jogo a menos, essa diferença pode cair para 2 pontos e a disputa vai ser sensacional. Temos rodada fechada, rodada completa do melhor campeonato do mundo, que é a Premier League, Juan. O Everton contra o Tottenham, o Brighton contra o Crystal Palace, o Burnley com o Fulham, o Newcastle com o Luton, o Sheffield United com o Aston Villa, o Bournemouth com o Nottingham, o Chelsea com o Wolverhampton, o Manchester United com o West Ham, o Arsenal com o Liverpool, jogaço, e o Brentford com o Manchester City, a gente. A gente tá acontecendo também, rapaz, o pré-olímpico, né? E o Brasil está classificado para a próxima. Vence, mas não convence. Mas assim. O Brasil protagonizou um vexame histórico, né? Perdeu ontem para a Venezuela. Primeiro, na segunda-feira, o Brasil ganhou 2-1 do Equador, do bom time do Equador, fez a sua segunda vitória, aí passou de fase, e a Colômbia perdeu de 1-0 para a Venezuela. Já na terça, os jogos do outro grupo. O Uruguai 3-0 no Peru e o Chile perdeu de 5-0 para a Argentina. Juan, mandar um abraço para meu amigo Ademir Pelarim, torcedor do Palmeiras, com certeza está confiante no verdão dele, que domingo joga a Supercopa do Brasil contra o São Paulo lá no Mineirão, jogo de 2 torcidas. Se fosse São Paulo, seria apenas uma torcida, e como não dá para dizer, o mano é do Palmeiras, o mano é do São Paulo, ele tinha que fazer um sorteio. Então eles colocaram em campo neutro, mas vai ter, Juan, muito apoio, né, da polícia, tanto do estado de Minas como de São Paulo, para que não aconteça muitas confusões. A gente sabe que vai acontecer, né, mas para ver se minimiza isso, e com certeza o meu amigo Ademir Pelarim está confiante em mais um título da equipe do Palmeiras, Juan. O Brasil esse ano já quebrou bem uns 50 tabus, né? Pois é, Juanzinho. Então, na quinta-feira, também conhecido como ontem, a Colômbia fez 2-0 a Bolívia fez 2-0 na Colômbia. Que fase, hein, Colômbia? 2-0. E o Brasil, já classificado, mexeu no time, pegou 3-1 da equipe da Venezuela. Hoje, Juan, tem 2 jogos. E a Argentina contra o Uruguai e o Chile contra o Paraguai. Jogos esses que não valem absolutamente nada, porque o grupo A já estão classificados, o Brasil e a Venezuela. Então esses 2 times estão classificados para o quadrangular final, já estão classificados, mesmo com os jogos de hoje, Juan. O Paraguai e a Argentina já estão classificados. Mesmo que a Celeste vai ficar de fora. Né? Exatamente. Mesmo que ganhe os jogos, eles já estão eliminados. Então vai ter jogo só para cumprir a tabela hoje. Então Brasil, Venezuela, Argentina e Paraguai, 2 desses times, né, eles vão para um quadrangular, cada um vai jogar 3 vezes. O Brasil precisa de 2 vitórias para ir para a Olimpíadas. Vamos torcer, né, que o Brasil consiga essa vaga. O Brasil que busca o tricampeonato olímpico, Juan.
Então, tá aí, a gente falou do pré-olímpico, Juan. Copa da Ásia, Juan. Copa da Ásia está acontecendo e a gente E a teve... geração Uzbek tá demais. né? aliás, muitas zebras, né? Muitas zebras. A gente teve os resultados. Esse daqui é a oitava de final, para fechar as oitavas de final, Juan. Jogos da terça. Uzbequistão 2-1 na Tailândia, Arábia Saudita 1-1 com a Coreia do Sul, passou a Coreia do Sul nos pênaltis. A gente teve o Bahrein perdendo de 3-1 para o Japão e o Irã empatando em 1-1 com a Síria, passou o Irã nos pênaltis. As quartas de finais, Juan, ficou o Tajiquistão contra a Jordânia, a Austrália contra a Coreia do Sul, o Irã com o Japão e o Catar com o Uzbequistão. Só que a gente já teve 2 jogos hoje, Juan, já tem uma semifinal definida, Juan. Tivemos 2 jogos hoje e o Juan vai atualizar. A primeira semifinal já está definida. Passou a Jordânia 1-0 no Tajiquistão e a Austrália 1-1 com a Coreia do Sul. Passou a Coreia do Sul nos pênaltis. Eu achei que a Austrália ia passar, mas a Coreia do Sul também é uma boa seleção. Então, Juan, dos outros jogos, né, jogos que acontecem amanhã, vai sair a outra semifinal. O Japão com o Irã e o Catar com o Uzbequistão. Daí é a Copa Asiática, né? Copa Asiática, show de bola. Juan, está acontecendo também, né? Já a segunda rodada da Liga, da Copa da Liga Profissional, Juan, lá da Argentina, e o Juan vai atualizar os resultados da segunda rodada. União Santa Fé, perda de 1-0 para o Estudiantes, o Central Córdoba, perda de 2-0 para o Godoy Cruz, o Boca Juniors 1-1 com o Sarmiento Junín, o Barca Central perdeu de 2-0 para o River Plate, o Racing Clube 3-0 no Tigre, o Belgrano 1-1 com o São Lourenço, o Defensa e Justiça 3-0 no Platense, o Argentino Júnior 2-0 no Deportivo Riestra, o Vélez Sarsfield perdeu de 1-0 para o Independiente, o Lanús perdeu de 2-0 para o News Old Boys, o Rinazzo La Plata perdeu de 3-2 para o Independente Rivadívia, o Rosário Central 0-0 com o Banfield, o Huracan perdeu de 2-1 para o Tajeres de Córdoba e o Instituto 3-0 no Atlético. É o Atlético Tucumã, Juan. Pois é, Juan, é a Copa das Nações Africanas. Na segunda-feira, a gente teve jogos também valendo as oitavas de final. Mais zebra. Rapaz, não falta zebra. Eu falei de zebra lá na Copa Asiática, mas zebra tem na Copa das Nações Africanas, Juan. Resultados. Tivemos o Cabo Verde passando por 1-0 na República Islâmica da Mauritânia. O Senegal empatou em 1-1 com a Costa do Marfim. A lamentável Costa do Marfim na primeira fase, mas chega às quartas de finais. Lembrando, Juan, que esse jogo está acontecendo na Costa do Marfim. Eu até falei que era no Catar outro dia, mas eu estava equivocado. Essa competição está acontecendo na Costa do Marfim. Uma campanha ridícula na primeira fase, trocou de treinador e agora passou aos trancos e barrancos, mas está nas quartas de final. Continuando, Juan, mais zebras. A gente teve Mali 2-1 em Burkina Faso e Marrocos perdendo 2-0 para a África do Sul. Então, Juan, com isso, Juan, a gente teve, né? Isso foi para fechar as oitavas de final. Então, as quartas de finais ficaram definidas. A Nigéria com a Angola, a República Democrática do Congo com a Guiné, a Mali com a Costa do Marfim e Cabo Verde com a África do Sul. Ressaltar aqui que não tem nenhuma seleção de Copa do Mundo passada nas quartas de final da Copa das Nações Africanas. Copa das Nações Africanas, Juan, que teve os 2 jogos e a gente conheceu, Juan, 2 jogos, a gente conheceu os primeiros semifinalistas, Juan. Teve 2 jogos valendo pelas quartas de finais, hoje à tarde, Juan, e acho que hoje não teve muita surpresa, não. Teve a surpresa da surpresa, Juan. A Nigéria 1-0 na Angola e a República Democrática do Congo 3-1 em Guiné. Seria surpresa se a Angola passasse para a Nigéria, aí já era o cúmulo, né? Pois é, Juanzinho, então está classificado, né? Está classificada a equipe da Nigéria, está esperando o vencedor de Cabo Verde e África do Sul, que jogam amanhã, e a República do Congo, não é isso, mano? República Democrática do Congo espera Mali e Costa do Marfim. Juan, se eu tivesse as moedinhas, eu não tenho muita fé na Costa do Marfim. Lógico que tem a camisa, mas a seleção de Mali, para mim, é que tem apresentado o melhor futebol nessa fase. Já foi semifinalista da Copa Sub-17. Então, Mali, tô achando que Mali pode, Juan, não diria uma zebra, né, mas surpreender os donos da casa. Ô, Juanzinho, a gente ficou devendo o Campeonato Gaúcho, né? Teve rodada do Campeonato Gaúcho na última, aliás, no meio de semana, e o Juan vai atualizar os jogos, lembrando que teve o Internacional perdendo, Juan. O Santa Cruz
1-1 com o São José, o Caxias perdeu de 2-1 para o Brasil de Pelotas, o Grêmio 1-0 no Juventude, o São Luís 1-0 no Avenida, o Ipiranga 1-1 com o Novo Hamburgo e o Guarani de Bagé 2-1 no Internacional, o Guarani de Bagé que atualmente está na zona de rebaixamento. Pois é, então o bate-bola hoje a gente fez meio que rápido, né, que a gente estava com um probleminha de energia, né, também aqui nos nossos equipamentos, a internet também até que ajudou, mas na medida do possível a gente levou as melhores informações, tudo que aconteceu no meio de semana, a gente relatou aqui em poucos minutos, lembrando que hoje a gente vai finalizar com o hino do São Paulo, né, o São Paulo que conseguiu uma grande vitória contra a equipe do Corinthians, né, o São Paulo nunca tinha ganho do Corinthians, no campo do Corinthians, e acabou ganhando, né? Então, abraçar mais uma vez meu amigo Alberci Ripardo, o meu amigo Antônio Privino, o Antônio Cláudio, o Ademir Pelarim, toda a galera boa que curte o bate-bola. A gente vai finalizar, né? Pede desculpas por não ter acompanhado, lido as mensagens na íntegra, justamente por conta de internet, mas nós vamos finalizar hoje com o hino do São Paulo, né? O hino do São Paulo, o São Paulo que ganhou, né? É um grande feito, né? Você estava com 18 jogos e jogava na arena do Corinthians, nunca tinha ganho do Corinthians e conseguiu essa grande vitória. O São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil e vai disputar a Supercopa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Nós vamos acompanhar esses resultados, vamos relatar, vamos trocar o hino na segunda-feira de quem ganhar, né, Juan? Quem ganhar, e vamos ficar atentos nos cearenses, os times cearenses na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, que o Ceará Esporte Clube é o atual campeão. O Ceará que está muito empolgado depois da excelente goleada, 6-0 no fraco Atlético Cearense, mas mesmo jogando com um time fraco, é difícil você fazer 6 gols, e o Ceará Esporte Clube fez 6 gols. Mandar um abraço aqui para toda a galera do Barro Preto que curte o bate-bola, a galera da Areninha, né? Tá havendo treino na Areninha. Mandar um abraço para todos os nossos amigos. Boa noite, até segunda-feira com mais um bate-bola, se Deus quiser, com mais calma, né, Juan? Um abraço, fica com o hino do São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros.